Espírito me move a entender isso, a entender que essa Páscoa, ela marca uma passagem para nós. A Páscoa comemora a ressurreição do Senhor, glória a Deus, isso é o sentido da nossa vida. A cruz é o sentido do Evangelho. A cruz, tudo está lá, tudo se explica na cruz. Mas essa Páscoa para 2026 vai marcar na nossa vida uma passagem para um tempo diferente. Para um óleo fresco. Guarda isso aqui que eu estou falando, irmão. Isso aqui é profético. Não estava nem programada de falar nada disso. Mas eu quero que você guarde no teu coração que essa Páscoa ela vai abrir. Perceba, bem no mês de abril, a Páscoa, ela vai abrir um novo momento, uma nova estação para você. Eu sei que na maioria das vezes isso parece palavra de pastor para te empolgar, mas está muito longe de mim esse desejo de empolgar você. Eu não quero crentes empolgados. Eu quero crentes confiantes. Porque se você estiver confiante, irmão, pode ter empolgação e pode não ter. Você vai continuar acreditando que vai viver aquilo. Amém, igreja? Se prepare para esse novo tempo, esse óleo fresco que Deus derrama. Fala isso aí para o seu irmão, pode se preparar para o óleo fresco. E essa palavra de hoje vai te responder algumas questões. Abra aí, por favor, em Gênesis 37. Vamos pegar o mesmo exemplo aqui, né? Semana passada a gente falou um pouquinho desse camarada aqui. E ele tem tanta coisa para ensinar para nós. Gênesis 37. Oh, glória, Deus está aqui. Aleluia! Louvado seja Deus. Oh, glória! Se eu der glória, você tem que responder com aleluia, né, irmão? Oh, glória! Aleluia! É isso aí. Eu gosto dessa sintonia entre nós. Essa sintonia aí ninguém quebra. Antes da gente ler, deixa eu só te explicar uma coisinha. A gente vem falando sobre limpeza, e hoje, com muito temor no coração, eu quero falar sobre uma espécie de limpeza que ela é muito dolorosa, muito, mas é muito necessária também. Na verdade, sem essa limpeza, a gente fica travado. Sem essa espécie de limpeza, a gente fica travado. Eu vou ler o texto e aí você vai entender melhor. Só vou fazer um breve resumo. Você sabe que José era aquele irmão caçula, tal, que ganhou uma túnica. Até então ele era o caçula, depois veio Benjamim. Ele ganhou uma túnica de várias cores. E essa túnica despertou uma inveja. Eu acho que não foi só a túnica foi a gota d'água. Porque ele não era bem quisto pelos irmãos. E aí os irmãos, depois que ele ganhou essa túnica, estavam planejando matá-lo. As maiores crueldades que você vai viver não são pessoas de longe. São pessoas que estão próximas a você, tá? Porque crueldade de alguém de longe a mim não faz nenhuma diferença, mas crueldade de alguém de perto machuca. Então os irmãos planejaram matá-lo. E nessa de matá-lo surgiu a oportunidade perfeita. Capítulo 37, versículo 15, diz assim: Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: Que é que você está procurando? Ele respondeu: Procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? 17. Respondeu o homem: Eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: Vamos para Dotã. Assim, José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe, antes que chegasse, planejaram matá-lo. Vamos aproveitar a oportunidade e cancelar o CPF dele. Lá vem aquele sonhador. Olha o incômodo dos irmãos, que José sonhava muito. Diziam uns aos outros: É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Eles queriam matar José, irmão? Eles queriam matar José? Não.
Eles queriam matar os sonhos de José. Viu aqui? O que vai ser dos sonhos dele? Eles não se importaram com a dor do pai, eles não se importaram com nada. Nada. Eles queriam cancelar José. E aí você sabe, posteriormente, aqui no versículo, pula para o versículo 26, só para você se inteirar. Judá disse então aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata, aos 200 contos, que levaram para o Egito. Meu pai, diga Deus me livre de gente assim. Pois é, então vamos lá. A limpeza mais dolorosa e difícil que a gente pode passar, são várias, mas eu acredito que essa é bem puxada. Tá, pastora? Deixa de mistério, fala logo. É a limpeza de pessoas. Deus permitir uma limpeza de pessoas na sua vida, irmão, é muito difícil. Às vezes Ele limpa, às vezes Ele te dá oportunidade para fazer isso. Tem pessoas que Deus tira, tem pessoas que Deus coloca, tem pessoas que Deus te dá a autonomia para retirar e para colocar. Quando Deus te dá autonomia para retirar alguém da sua vida, não é ficar de mal, não é brigar com essa pessoa, não tem nada a ver com isso, tá? Vamos ser maduros, não estamos falando de briga, não estamos falando de mágoa, de ódio, de nada disso, ok? Estamos falando de ciclos necessários da vida. E aí, quando Deus te dá autonomia para tirar, liberdade para tirar a pessoa, Ele não vai tirar por você. E se você insiste em mantê-la na sua vida, na sua história, na sua jornada, quem paga o preço é você. Mas vamos aqui. Pessoas, irmãos, é o maior milagre de Deus. Gente, eu amo gente. Gente me dá muito trabalho, irmão. Mas muito trabalho. A gente que lida com pessoas, a gente tem um trabalho terrível. Mas é demais, irmão. Muito trabalho. Mesmo assim eu gosto. Amo gente. Eu amo ouvir as pessoas. Esse dia eu estava fazendo exercício, aproximou um velhinho, acho que ele estava dando uma voltinha lá. Aí aproximou um velhinho, irmão, danou conversar. Aí eu disse, oh, meu Deus, eu querendo fazer minha atividade, não podia. Porque o velhinho danou desabafar. E falou de Lula, e falou de Bolsonaro, e falou dos tempos antigos dele, e falou do casamento. Eu sei a vida toda dele. No final ele disse assim, depois você vai lá na minha casa, eu moro em tal lugar, vai lá em casa tomar um café comigo, com a minha filha, com a minha esposa, vai lá pra gente conversar. Eu disse, Jesus, eu falei, tá certo, eu vou lá. Quando que eu não sei, algum dia eu vou lá. Não marquei data, né? Mas eu achei aquilo tão interessante, irmão. É tão bom você interagir com pessoas, não que eu faça isso toda vez. Mas toda vez que há uma oportunidade, eu gosto daquele momento. Porque, gente, é fascinante. Pessoas são fascinantes. Cada pessoa aqui é um universo, irmão. Cada um tem um jeito de ser aqui. Cada pessoa tem uma forma de lidar com a vida. Coisas que hoje para mim é fácil, para você não é. Coisas que para você é fácil, para mim não é. Isso é incrível. Porque cada um está num momento aqui, cada um está numa fase aqui. Isso é fantástico. E milagre, perceba aí, todo milagre que você já recebeu na tua vida foi através de pessoas. Todas as bênçãos que você já recebeu, Jesus usa pessoas para fazer milagres. Alguém que impôs a mão, orou, você foi abençoado. Alguém que uniu fé em oração com você. Alguém que deu um sorriso para você. Alguém que te ouviu quando você estava com o coração bem apertado. Pessoas são milagres, irmãos. E quem não gosta de gente, quem se isola, está muito longe do coração de Deus. A Bíblia fala que se eu digo que amo a Deus e não amo o meu irmão, eu sou mentiroso. É o que está escrito. Então, eu não confio em ninguém, não gosto de ninguém, não. Eu faço minhas coisas sozinho. Deixa eu falar uma coisa para você, lindão. Você está totalmente fora da palavra. Você que fica aí, não confia em ninguém, não acredita em ninguém, eu faço minhas coisas sozinho. Ô, meu irmão, vem para a Bíblia, se converta. Você não está convertido não, filho.
Quem tem esse pensamento aí ainda não teve encontro real com Deus. Pode ter tido encontro real na igreja, com louvor, com a palavra, com os obreiros, com a pastora, mas com Deus mesmo não. Porque Deus, irmão, Ele sempre vai despertar em nós compaixão pelo próximo. Proximidade pelo próximo. E se você quer se afastar, você está precisando se aproximar da Bíblia. Porque quanto mais você se aproxima da Bíblia, mais você compreende e se aproxima das pessoas. Ah, pastora, tá certo. A gente se aproxima de gente que não presta. A gente se aproxima de gente fofoqueiro, de gente que é isso, que é aquilo, irmão. Tem gente boa. É a vida. Tem um lado meu que não é bom. Tem um lado seu que também não é bom. Você está pensando que você é florzinha de Jesus, é? Ah, florzinha, o alecrim dourado, tu. Ah, irmão, pelo amor de Deus, tu também tem umas coisinhas tuas que não presta, não. Tem umas coisinhas minhas também que não presta, não, irmão. Então, se a gente for botar chocalho, ninguém dorme. Nem eu, nem tu. A gente tá tudo dentro d'água. Entendeu? Então, é eu entender que eu sou muito falha, muito imperfeita, que eu sou difícil, que eu tenho meus momentos também. Eu entendo isso, eu compreendo o outro. Eu entendo isso, eu não fico cobrando do outro uma coisa que nem eu posso dar. Eu não fico cobrando do outro uma coisa que nem eu consigo fazer. Eu não fico querendo que as pessoas supram minhas expectativas. Seu marido não vai suprir tuas expectativas, fofa. Ô, fofinho, tua esposa também não vai suprir tuas expectativas. Teu filho não vai ser o médico que você quis ser e não conseguiu. Ele não vai. Ele vai ser o que ele quiser ser. Não crie expectativa nos outros. Quer o método para você se decepcionar menos? Não é não se decepcionar, porque na vida, até a gente, né, ficar lá com 100 anos, 120, dá o glória aí, gente. 120 eu quero morrer, viu Deus? Só se eu voltar antes. 121, que Moisés morreu com 120. Entendeu? Então até a gente passar dessa para uma melhor, irmão, vamos ter decepções. Mas sabe qual é o jogo para você se decepcionar menos? Não fica criando expectativa nos outros, não. As pessoas não têm a obrigação de corresponder ao que eu acho. Elas não têm a obrigação de corresponder ao que eu quero. Dito isso, vamos para a parte onde o Senhor retira pessoas da nossa vida. Porque de tempos em tempos é necessária essa limpeza. De tempos em tempos é necessário que Deus retire pessoas da nossa vida ou que Ele nos alerte para retirá-las. De tempos em tempos é importante porque há uma troca. Sempre existe trocas na vida. A vida não é estática, irmão, ela está em movimento. E é nesse movimento que pessoas vão e pessoas chegam. Mas o nosso problema é o apego. O nosso problema é o sentimento. E às vezes Deus precisa de forma brusca tirar pessoas da nossa vida. Para quê? Para que possamos viver o real propósito dele. Vamos pensar no contexto aqui de José. José era um cara extremamente sonhador. Adolescente, ele já queria ser presidente do Brasil, dos Estados Unidos, da maior potência do mundo. Ele já queria. Ele já sonhava. Ele já vivia, desfrutava daquilo. Ele não pensava baixo. Ele não pensava pequeno. Ele era um cara que tinha uma mente, expansiva. E quando você é assim, ou quando Deus coloca algo no teu coração para viver, algumas eliminações vão ter que acontecer. Algumas limpezas vão ter que acontecer. Agora vamos pensar na história. Que pessoa em sã consciência sairia da casa de seu pai com 17 anos de idade? Quem, gente? Não ia. Primeiro que José era rico. O pai dele rico. Eu vou sair daqui para quê? Tenho um plano de saúde, tenho um carro, tenho casa, tenho o que eu quero aqui. Como bem. Meu pai me ama, inclusive me ama mais do que os outros. Eu acho que ele pensava assim. Meu pai prefere eu mais do que os outros. Eu vou sair daqui para quê? Aí eu pergunto, se ele ficasse na aba do pai, porque vamos combinar, o pai dele dava preferência para ele sim. O pai dele dengava ele sim. O pai dele mimava ele sim. Agora pensa esse menininho mimado crescendo. Quando que ele ia se tornar um governador do Egito? Em algum momento, igreja? Nunca. Quando que um menino mimado, rico, tinha tudo que ele queria ter? No mínimo, ele ia manter a riqueza do pai.
No mínimo, se ele não fosse tão mimado assim ao ponto de destruir tudo, ele ia manter e, quem sabe, aumentar a riqueza de seu pai. Não era a riqueza dele, era a riqueza de seu pai. Tudo bem até aí, tranquilo. Mas só que Deus tinha coisas maiores para ele. Assim como Deus tem coisas maiores para você. Diga, Deus tem coisas maiores para mim. Fala para o teu irmão isso também. Não tinha jeito, irmão, de José ser o que ele foi se ele estivesse dentro da casa do pai. E não tinha jeito dele sair da casa do pai. Não haveria outra possibilidade. Ai, pastora, mas isso é tão cruel. Isso é tão mal. Os próprios irmãos que deveriam dar apoio ao irmão menor. Porque quem é irmão mais velho aqui? Alguém é irmão mais velho aqui? Ô, irmão mais velho pega um BO, viu? Porque, querendo ou não, a gente, né, vira pai dos... Toma conta dos irmãos menores, ensina coisa, apanha pelos irmãos menores, o pau quebra para nós. Entendeu? Irmão mais velho é tenso, irmão. Amo meus irmãos, eu amo. Mas irmão mais velho é tenso. Glória a Deus, pai. Obrigado por isso. Mas assim, você está entendendo que o irmão mais novo não ia viver nada daquilo? Deus teve, irmão, que provocar um negócio muito complicado. Uma inveja, um ódio, não de José, mas dos seus irmãos. De outra forma, se José caminhasse com aqueles irmãos, ele seria tão medíocre como os irmãos foram. Se José caminhasse com os irmãos dele, ele seria tão pequeno como os irmãos foram. Se você não sabe, o irmão mais velho de José, chamado Rúben, pegou a própria esposa do pai. Só para você ter uma ideia de como eles eram pequenos, de como eles eram baixos. Entendeu? Era da tribo? Era, mas não tinha a mesma visão. E quando você tem uma visão, irmão, e pessoas que estão ao seu lado não têm, Deus vai provocar uma situação para você sair de lá. Mas aí é que está o problema. Nós ficamos apegados com essas pessoas. Afinal, temos proximidade. Afinal, gostamos. E quando Deus promove uma situação que te arrasa, só para aquela pessoa sair da tua vida, a gente se magoa. A gente não gosta, a gente se amargura, a gente fica chateadinho, a gente fica ressentido, e isso bloqueia o agir do Senhor. Sabe o que é que eu vejo de José? José foi bruscamente retirado da casa do pai dele, porque se ele tivesse lá, ele jamais viveria os sonhos de Deus. Às vezes, irmão, Deus ele te extrai. Sabe, cada exemplo doido que eu estou dando aqui hoje, né? Sabe aqueles furuncos difíceis que a gente... Alguém já teve aqui, não? Tenso, hein? Doía pra caramba. E quando alguém vinha e espremia? Pá! Doía até a alma, irmão. Acho que saía as tripas, saía tudo. Você entende? Ai, que exemplo tosco, pastor. É verdade, tosco. Mas só pra você entender, porque às vezes Deus te aperta. Pra sair. Ele aperta para te subtrair daquele lugar. Você tem que sair dali, de outra forma você não sairia. Eu chamo isso de zona de expulsão. Deus te expulsa de lá. E nenhuma expulsão, irmão, ela é boa. Expulsar é como se eu não fosse mais desejado naquele lugar. É como se eu não fosse mais querido naquele lugar. Só que não é nada disso, não é esse sentimento. O sentimento é, você tem que sair daqui para viver uma coisa melhor aqui. Você está entendendo? Não é que eu sou rejeitado aqui, não é que eu sou ruim aqui, não. É que eu sou tão apegado com esse lugar e Deus precisa me empurrar daqui. Deus precisa me tirar daqui. Aí tem situações que vêm para doer, vem situações que vêm para decepcionar, machuca, mas é tudo Deus te empurrando, porque de outra forma você não sairia. De outra forma a gente não sai. Tem gente que perde o emprego, não é porque Deus está querendo que ela passe fome, é porque Deus está querendo abrir uma porta maior para ela. Aí ela fica pegada naquele empreguinho que ela estava. Ai, mas era aqui que eu tinha meu sustento. Aí Deus olhando e diz, abre os olhos, criatura, você tinha que sair desse meio, você tinha que sair desse convívio, porque o que tem aqui não comporta quem está lá. Então tem fase da sua vida, irmão, que não vai comportar as pessoas que você anda com elas. E que Deus vai ter que tirar. Ou você vai ter que tirar, senão você vai continuar na mesma. Frustrado, decepcionado, angustiado.
Tem gente na sua vida, irmão, que já era para ter ido embora. Amizade, conversas, pessoas na qual você se relaciona. Já era para você estar muito longe. Eu já tive pessoas muito maravilhosas na minha vida que não estão mais. E quando essas pessoas maravilhosas chegam na sua vida e você se apega, e você se doa, especialmente nós que temos essa natureza de se doar, a gente, pastor, a gente faz mais pelos outros do que pra gente. A gente se dedica mais para os outros do que para nós mesmos. A gente sempre fica em segundo plano. A gente, pastor, eu sei que não é o correto, 100% correto, mas é força da vocação. A gente sempre fica para o último plano, é sempre os outros, sempre as pessoas. Quando a gente vai olhar para a gente, irmão, já não tem mais graça. E aí você se dedica para essas pessoas, você se doa para elas, e é uma bênção enquanto dura. É uma bênção enquanto está ali. Mas aí Deus vai, tira elas de você. Aí você não entende. Ai, meu Deus, por que isso aconteceu? Essa coisa ruim, essa tragédia, essa traição, essa frustração. Por que ela falou mal de mim? Por que ela fez tal coisa? Ela falou mal de tu porque Deus quer tirar ela do teu caminho. E tu estava gostando dela demais. Então você tinha que ter um choque de realidade, para entender. Rapaz, não posso andar com fulano? Não posso mais. Aí cabe a sua inteligência de entender que Deus só faz limpeza de pessoas, sim. Às vezes até de parente, eu não estou falando de casamento, tá, irmão? Casamento é outro matrimônio. Às vezes, em algumas situações, isso acontece também. Em algumas situações, às vezes você está insistindo num relacionamento que pode até te matar futuramente. Alguém que está assistindo, não você. Às vezes ela está insistindo numa relação ali, irmão, cheia de uma relação tóxica, que não abençoa ninguém, que ninguém está bem, já traiu, já transgrediu, já pintou, já desrespeitou, já bordou, já fez tudo que tinha que fazer, já orou, já clamou, não resolveu, um abraço. Tchau. Mas não, ela fica apegada numa história que não volta. Porque tem histórias que não vão virar futuro. História fala de passado. Tem histórias que não vão virar futuro. E você tem que entender. Às vezes aquele parente seu, cunhado, sei lá quem, e você fica dando acesso na tua casa. Ah, mas é meu parente, pois é, os irmãos de José que estavam planejando matar ele. Aí você fica botando cunhada dentro de sua casa, cunhada invejosa dentro de sua casa, daqui a pouco está de olho no teu esposo. Porque isso acontece. Daqui a pouco está de olho no teu marido. Aí você fica lá, botando ela dentro de sua casa, botando ela para sentar em sua cama, que é a pior mal educação que tem alguém entrar no seu quarto. Não deixa ninguém ficar entrando no seu quarto, não. Ah, mas é minha amiga. Minha amiguinha vai sentar na sala. Minha amiguinha vai sentar no sofazinho, não é na minha caminha, não. Minha caminha aqui é para mim, para meu esposo e tchau. Mais ninguém. Você está entendendo? Só que a pessoa, irmã, ela não acorda. Parte dos problemas que você está passando não era nem para você passar. Foi gente que você ouviu que não deveria ouvir. Foi pessoas que você sustentou na tua vida que você não deveria sustentar. Foi gente que você foi escutando, que você não deveria escutar. Essa pessoa foi minando. Gente, pessoas têm influência na nossa vida. Não, eu não sou uma pessoa influenciável. Mentira, todos nós somos. Todos nós somos influenciados de alguma maneira. Alguém te influencia, irmão. Só que às vezes o nosso orgulho não deixa perceber. O nosso orgulho mascara. Só que na verdade verdadeira a pessoa está sendo influenciada. Ou influenciada a não acreditar, a duvidar. Às vezes a influência é boa. Ela está sendo influenciada a crer, a confiar, a ir para frente. Essas sim você deve manter na sua vida. Essas sim você deve sustentar na sua vida. Aquela que te revela quem Deus é. Ela mostra Jesus para você. Mas até essas pessoas, algumas vezes, têm validade. Tem gente, irmão, que ela só vai ficar na sua vida por um período. Só. Você não tem que criar vínculo. Você não tem que criar resistência com ela, ficar junto, resistir ali. Vamos junto. Não. Tem gente que é só uma fase mesmo. É só uma estação. É na estação que você precisava ou que ela precisava. Aí a estação muda. Aquela pessoa já fica mais fria com você e você não entende. Onde foi que eu errei? O que foi que aconteceu? Ai, meu Deus, o Satanás entrando na frente. Às vezes não é Satanás, não. Às vezes é Deus mesmo dizendo, já deu.
Agora vai vir mais gente na sua vida. Porque se eu não limpo o velho, o novo não vem. Os anjos novos que Deus quer usar para me abençoar, os anjos novos que Deus vai me usar para abençoar, não chegam. Por quê? Porque eu estou apegada com a história. Eu estou apegada com aquilo que eu vivi. Ah, pastora, mas foi um tempo tão bom, foi um tempo tão legal na minha vida. Foi um tempo legal. Nostalgia não leva ninguém para lugar nenhum. Tempo bom, quer saber? É o que você está vivendo e o que você vai viver. Dá glória a Deus aí, igreja. O que você viveu já foi, querido, mas o que você vai viver, isso sim é maravilhoso, vai superar todas as expectativas. Aprenda a limpar a pessoa da sua vida e aprenda a entender que às vezes Deus vai retirar com mão forte, como ele fez com os irmãos de José. Retirou com mão forte, porque se José ficasse naquela mentalidade, ele jamais sairia de escravo a governador, jamais. E quando ele estava lá no auge, quem foi que apareceu de novo? Quem foi? Os irmãos dele, olha que beleza. Mas se ele tivesse naquela jornada de 13 anos, do lado dos irmãos, essa história não estaria aqui para ser contada. Deus precisou tirar bruscamente. Foi sofrimento? Foi dor? Foi. Mas foi essa dor que fez ele viver o propósito do Senhor. E nenhuma dor vai superar aquilo que você vai viver em Deus. Nenhuma dor. Tá doendo? Tá, mas o que eu vou viver na presença de Deus vai apagar todo e qualquer vestígio de sofrimento que eu tive. Eu vou me lembrar, mas não vou sofrer. Você entende? Mas como é que eu posso viver isso se eu fico atraindo pessoas, deixando pessoas entrarem na minha vida à torta e à direita? Às vezes, irmão, o coração de muita gente aqui tá igual passeio público. Igual praça pública. Cachorrinho entra, faz cocô, faz xixi. Velhinho vai lá, ó, fazer exercício físico na pracinha. Nego vai correr. O coração dela tá assim, todo mundo entra. Todo mundo entra sem a menor seletividade. Aí depois, fulano me magoou. Fulano me decepcionei. Ô amorzinho, não foi fulano que decepcionou, não. Você que deu muito espaço a ele. Você deu muito espaço a ele. E as pessoas dão sinais. Fala isso aí para o seu irmão, diga, as pessoas dão sinais. Se você aprender a ler os sinais das pessoas, irmão, você não falha. Tá aí eu vou até usar com muito respeito, porque, embora a gente já vê isso muito aí na televisão, que parece que virou praga, homem matar mulher, né? Tudo é. Mas esse caso que ganhou repercussão agora, desse coronel que matou a esposa e disse que ela se suicidou. Muitos falam, né? Já houve depoimento de pessoas que são subordinadas a ele dizendo que ele era manipulador, que ele era muito frio, que ele era muito exigente e tal. Não conheço, apenas ouvi depoimentos. Aí eu pergunto, será que no namoro isso não se revelou? Acho um pouco difícil. Será que no noivado essa característica dele ciumenta, agressiva, manipuladora não se revelou? Acho um pouco difícil. Porque o nosso problema não é que as pessoas não mostram, é a gente que não lê. Tomado pelo sentimento, tomado pela paixão, tomado pela vontade, a gente não consegue ler o que ela está falando. Mas a agressividade às vezes se mostrou quando ele estava no restaurante, ele respondeu mal ao garçom. Se ele respondeu mal ao garçom, mas foi só um momento. Não. Liga a antena. Liga a anteninha, filha. Porque se ele trata mal o garçom, ele vai tratar mal você. Não que ele me ama. Pelo amor de Deus, gente. Não vamos cair no conto do vigário. A pessoa, o jeito que a pessoa trata, quem não faz nada, não tem nada para oferecer a ela, é quem ela é. Se ela trata mal o que limpa a rua, ela é má. Se ela trata mal aquela pessoa que não oferece nada para ela, não dá vantagem nenhuma para ela, essa pessoa tem um coração que você precisa vigiar. Que ela já não é boa coisa. Aí eu pergunto a você, tu vai botar uma pessoa dessa em tua vida? Só se tu for trouxa. Você tem que abrir os olhos. Tem pessoas que Deus está tirando do teu caminho, sim. Tem clientes que Deus está tirando do teu caminho, sim. Mas ele me dá dinheiro. Deus tira esse cliente e manda mais 10 para tu. Porque é assim que Deus faz. Quando o errado sai, o certo entra e entra com força.
E entra com força. Então, querido, abra-se para as limpezas do Senhor, mesmo que doa em você. Tem gente, e são poucas pessoas, pouquíssimas, eu acho que não fecha uma mão. Não fecha. Tem pessoas que vão ficar com você em qualquer estação da sua vida. Existem essas pessoas, mas não fecham uma mão, tá? Não chega a 5. Não chega. E se chegou a 5, você está totalmente iludido. Não chega. Aquela pessoa vai estar com você nas suas fases, nas suas descobertas, até o fim da sua vida. Tem gente que é assim, que é o vínculo duradouro. Tem uns que é um vínculo temporário. Se você souber diferenciar isso, irmão, ninguém, mas ninguém vai jogar você no chão. Ainda que você tropece, ainda que você se engane, ainda que você se decepcione, mas isso não vai gerar destruição na tua vida. Porque aquele abandono que José teve não gerou destruição na vida dele, muito pelo contrário, gerou o sonho de Deus realizado. Pessoas que Deus tira da tua vida, que são desnecessárias, ou foram necessárias apenas por um tempo, ó, acabou agora, já deu, um abraço, vamos cada um, entendeu? Você vai para o seu caminho, nós vamos para o nosso caminho e dá tudo certo. Abro exceção, abro parênteses, não estou falando de relacionamento, casamento, salvo exceções, ok? Estou falando de companhias de pessoas que definem muito quem você é. Companhias e pessoas vão definir quem você é. Olha o que é que Deus fala aqui, abra aí em Provérbios 22. Isso vale para aquele colega de trabalho seu, isso vale para teu vizinho, isso vale para teus parentes. Não é porque é parente que tem sangue bom não, viu? Vocês têm parente de sangue ruim aí ou não? Misericórdia. Exatamente, quem não tem? Sabe aquela tia que toda vez que vai almoçar na sua casa dá uma piada em você? Você está chamando ela para almoçar na tua casa para quê? A casar quando? Você tá gordo, hein? Você tem uma tia dessa sem noção? Tá seca, hein? Tá passando fome, é? Menina, teu marido tá gordo, vê a barriga dele. Ô, minha tia, ele tá almoçando na sua casa? Isso vale para mãe e pai também, tá? Mãe e pai, que tem um bocado de mãe e pai sem noção. Chega na casa do filho e da filha, quer trocar as coisas de lugar. Opa, opa! Eita Deus, fala a Deus. Eu vou, ore por mim, viu? Ore por mim. Gente, ora por mim que os pais aí vão me bater. Ai, Jesus. Para de ser sem noção, mulher. Trouxe aqui um feijãozinho para meu filho. Desagradável. Você é desagradável. É isso que você é. Ele tem mulher para fazer feijão para ele. E pior, esses filhos, amo feijão de manhã, boca murcha. Por isso que sua mãe fica tomando espaço na tua casa. E dizendo, oprimindo tua mulher, e você nem percebe. Dizendo que ela tá gorda, que o cabelo dela tá feio. Ai, se você botasse esse sofá desse jeito, ficaria melhor, menina. Só que a casa não é sua não, fofa. A casa é dela, ela bota o sofá onde ela quiser. Ela escuta o som dela na altura que ela quiser, porque a casa é dela. Não é, ai, um som alto desse. E tá aqui por quê, véia? Vai pra casa ouvir teu somzinho baixo, então. Porque dentro da minha casa eu vou escutar o som assim, nessa altura, porque eu gosto e a minha família gosta. E não estou falando isso para você ser ignorante com seus pais. Não precisa. Mas você pode colocá-los no lugarzinho deles, à francesa. Não precisa desrespeitá-los, não precisa ser agressivo com eles, mas é só botar limite. Porque tem pai e mãe que chegam a uma fase da vida, não se ofenda, papais, por favor, não se ofenda com a pastorinha, não. Tem pai e mães que chegam um momento da vida que se tornam tóxicos.
Porque os filhos saem de casa, ele se sente sozinho. Se tiver pouco filho, então piorou. Porque os filhos estão tudo vivendo suas vidas. Entendeu? Não tem muito tempo. Se tiver bastante, por isso você tem que fazer filho. Faz bastante filho aí, para quando você envelhecer ter opções. Porque se você não tem opções, meu irmão, se prepare. Você vai ter uma velhice muito abençoada. Dá o glória, dá o glória. Não vai precisar de filho nenhum, viu, meus velhos? Não vai precisar de filho nenhum. Porque vai estar com saúde, vai estar abençoada. Aleluia, dá o glória, dá o glória. Mas aí ela se torna tóxica. Cobra demais. E quando o filho não faz, a filha não faz, eu sei que tem, salvo exceções, tá, pessoal? Eu sei que tem filho que não presta também, eu sei que tem filho que é ingrato, ignorante também, eu sei. Tem toda essa raça aí, tudo existe. Entendeu? Eu sei que tem. Mas ela cobra demais, às vezes o filho é até bom. Ai, minha filha, não vem em casa essa semana. Ô mãe, eu trabalho, eu tenho... A senhora tá precisando de alguma coisa? Não, né? Eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho esposa, eu preciso descansar. Eu vou aí uma vez no mês, se der. Se a senhora precisar de alguma coisa urgente, eu estarei presente. Mas ela vai sofrer, pastora. Não vai, não. Ser humano tem uma coisa boa que é a adaptação. Diga comigo, adaptação. Você sabia que você se adapta em qualquer lugar? Se você for agora para... Onde é que é, meu Deus, o gelo? Polo Norte. Se for para o Polo Norte, para os esquimós, em 2 meses você já está adaptado. Ah, eu não, sou nordestino, não aguento frio. Eu também não, mas em 2 meses lá eu vou ter que sobreviver. Então meu corpo vai arranjar coisas, recurso, para eu continuar viva. Entendeu? A gente se adapta a tudo. Então fique tranquilo que amanhã vai se adaptar sem a sua presença, porque você não é Deus, não. Você não tem que estar presente na vida dela, onipresente, onipotente, não, tá ok? E é nessa hora que você tem que fazer eliminações. E às vezes as limitações vão vir de pessoas que a gente gosta muito, mas precisa de limite. Vem de pessoas que a gente gosta muito, mas a gente tem que ponderar. Ou você vive o propósito de Deus, ou você abraça Ló na sua vida e atrasa tudo. Quando Abraão não quis abrir mão de Ló, a vida dele atrasou toda. Quando ele liberou Ló, pai de multidões de nações. Quando os marinheiros seguraram Jonas, o navio estava quase Titanic, partindo no meio, afundando. Quando eles jogaram Jonas fora, eu sei que é feio falar isso, mas foi assim que aconteceu mesmo. Quando eles jogaram Jonas fora, ó, a tempestade acalmou. Tem gente que você vai tirar da sua vida, as tempestades vão cessar. Dá glória a Deus aí, gente. Versículo 24. Gente, amigos, né? Eu amo vocês, tá? Mães, pais, amo vocês, viu? Fica chateado comigo não, viu? 24. Não se associe com quem vive de mau humor. Olha aí. Nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Por quê? Porque você vai ficar igual. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Viu aí? O que as companhias são capazes de fazer? E vamos terminar aqui no 27? Vai aí 2 folhas para frente, ou 3. 27, verso 17. Deus falou com você, né? Toma posse. Provérbios mesmo, 27, 17. Assim, acharam, meus lindos? Assim como o ferro afia o ferro, olha aí. O homem afia o seu companheiro, homem, ser humano. Você quer ser uma pessoa melhor? Deixa outras pessoas te afiarem. Você quer ser paciente? Trabalha com um bocado de pé no saco para você ver se você não fica paciente na hora. Entendeu? Você quer ser mais forte? Pois é. Deixa a decepção aí, ó, te fortalecer. Mas aprenda que limpeza de pessoas é necessária. E eu declaro que Deus está limpando sim pessoas da sua vida. Vai doer? Vai. Mas vai te levar para o propósito maior do Senhor para você. E digo mais, seja corajoso. Se Deus está te dando autonomia para você tirar, não foi Deus que tirou Ló da vida de Abraão, tire. Porque tem coisa maior para você viver. Quem recebe, diga glória a Deus.